Educação à distância, mudando realidades. Saudações, é um prazer estar com você nessa jornada no curso de Tecnólogo em Gestão Comercial. Me chamo Carlos Felipe, sou professor de Economia no Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Trabalhamos juntos a disciplina Desenvolvimento Regional. Nessa unidade, estudaremos um pouco sobre a formação econômica e política do Estado de Rondônia, nesta nossa aula 4. Vamos para a aula. Como disse, nessa unidade estudaremos sobre ocupação e formação do Estado de Rondônia. O objetivo final da unidade é que você saiba reconhecer os aspectos históricos e os fundamentos políticos e descrever os processos de implantação e expansão das atividades econômicas no Estado de Rondônia. Iniciaremos com aspectos históricos e fundamentos políticos da região. A região amazônica foi originariamente ocupada por aproximadamente 1.000 nações indígenas, concentradas nas várzeas dos rios, com uma população de cerca de 2 a 3 milhões de pessoas na época da invasão europeia. A partir do século XVII, essa população começou a sofrer enormes baixas, como o genocídio, causadas por doenças, escravidão e assassinatos. Esses fatores fizeram e ainda fazem parte da estratégia de ocupação e exploração econômica. Ocupação para exploração econômica das terras indígenas. Na época, pelos colonizadores estrangeiros e por missões religiosas. Hoje, pelo agronegócio e o garimpo ilegal. O controle sobre a região amazônica foi um grande problema em diversos governos coloniais, de 1530 a 1822, praticamente sem solução. Mesmo com as ações dos portugueses para manter outras nações europeias afastadas de seu território, a Amazônia, durante a maior parte do Brasil colônia, teve sua própria administração, o Estado do Grão-Pará, segregado do restante do país. Esta separação ocorreu, de acordo com o escritor Márcio Souza, de forma que as duas regiões se desenvolveram distintamente até 1823, quando o Império começou a anexar seu vizinho. A partir daí, essa integração teve início por meio das atividades econômicas de produtos como resinas, óleos, canela, cravo, baunilha e borracha para exportação. Todas commodities. O início do povoamento da região, que viria a ser o estado de Rondônia, deu-se a partir de 1907, depois da assinatura do Tratado de Petrópolis, em 1903, por meio do qual o Brasil se comprometeu com a Bolívia a construir uma estrada de ferro que ligasse a fronteira boliviana do rio Mamoré, onde hoje está a cidade de Guajará-Mirim, até a cabeceira navegável do rio Madeira, onde hoje se localiza a capital, Porto Velho. Sem estradas e diante do problema do escoamento de produtos, principalmente a borracha, nossa principal commodity por muitos anos, a ferrovia era a melhor saída. Foi então que se projetou a construção de uma ferrovia em plena selva amazônica, margeando todo o leito dos rios, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, nome que referenciava os dois rios a serem ligados, a serem conectados pela Estrada de Ferro. Com a tecnologia estrangeira e a chegada dos trabalhadores, houve crescimento das atividades econômicas na região. A pequena vila de Santo Antônio do Madeira, situada a 7 quilômetros ao sul do Porto Madeira, ao passar dos anos foi gradualmente se transferindo para as proximidades da nova estação central. Nascia então a cidade de Porto Velho. Historicamente, a ocupação dessas terras deu-se por necessidade de a coroa portuguesa garantir o território. Essa ocupação aconteceu por meio de missões religiosas, escravidão dos indígenas e o comércio das drogas do sertão, especiarias. Uma ocupação inicialmente justificada pela garantia do território e todo o tempo baseada na exploração de recursos naturais e do trabalho humano.
para a acumulação de riquezas, dados os ciclos econômicos que moldaram a estrutura física, política e social do Estado. Grandes episódios de povoamento, tanto por brasileiros quanto por imigrantes, ocorreram nos 2 ciclos da borracha, commodity de fundamental importância para a compreensão socioeconômica e política da região norte do país. O primeiro ciclo, que foi de 1876 a 1912, foi marcado pela construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré e pela fundação da cidade de Porto Velho, capital do estado. Enquanto a comercialização da borracha mantinha um nível de vida sofisticado para as elites seringalistas, a população amazônica em geral e os seringueiros em particular viviam miseravelmente, em regimes de trabalho que beiravam a escravidão e sem nenhum tipo de assistência por parte do Estado ou dos poderes constituídos. Com a forte produção de látex nas plantações inglesas na Ásia, o mercado da borracha brasileira quebrou, causando fortes impactos econômicos e sociais na região. Entre 1915 e 1930, a crise da borracha na Amazônia acentuou a decadência de Manaus, a cidade símbolo do esplendor da borracha, que chegou a perder mais de 1/3 de seus habitantes. Em 1939, o maior investimento internacional em cultivo de borracha na Amazônia, a Fordlândia, implantada em Belterra, no Pará, pelo empresário norte-americano Henry Ford, decretou falência, perdendo um investimento de 15 milhões de dólares e 3 milhões e 500 mil pés de seringueiras. O segundo ciclo, de 43 a 45, ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando os seringais da Malásia foram ocupados pelos japoneses, inimigos dos aliados. Necessitando da borracha para a indústria bélica, durante a guerra, os aliados lançaram na Amazônia o programa Guerra pela Borracha. Os preços altos do látex recuperaram economicamente o setor, com mão de obra majoritariamente nordestina. Ficaram conhecidos como os soldados da borracha. Após 45, com a retomada dos seringais plantados na Ásia e a invenção da borracha sintética pelos alemães, a borracha da Amazônia entrou em definitiva decadência e os seringais foram definitivamente abandonados. Voltando um pouco na história, em 2 de outubro de 1914, Porto Velho tornou-se município. Com o desmembramento dos estados do Amazonas e do Mato Grosso, em 13 de setembro de 43, formou-se o Território Federal do Guaporé, que posteriormente, em homenagem ao sertanista Marechal Cândido Rondon, passou a se chamar Território Federal de Rondônia. Em 1956, em 81, tornou-se Estado. Em 10 de abril de 1979, chegou ao Rondônia o Coronel Jorge Teixeira, último governador do território e primeiro do Estado. Tinha a missão de transformar a organização sociopolítica de Rondônia, com a implantação de instituições que garantissem os poderes estaduais, tais como a Assembleia Legislativa e Tribunal de Justiça. A administração do Coronel Teixeira, a partir de 78, foi um período de intensa organização e de uma infraestrutura capaz de viabilizar os projetos do futuro Estado de Rondônia, que estava em crescimento econômico e demográfico maior do que o previsto. Entre o fim do século XIX e meados do XX, a política de Estado para o desenvolvimento da região amazônica foi pontual, apenas para algumas atividades de interesse dos grupos empresariais mais influentes. Aqueles grupos mais influentes que souberam colocar seus interesses na agenda pública. E inconstantes, sem conhecimento estrutural sobre a região, solo, meio ambiente, clima, a flora, a fauna, a hidrografia e demais recursos naturais. Então, políticas de desenvolvimento pontuais e inconstantes e sem conhecimento sobre a região. Dessa maneira,
As principais ações de desenvolvimento nessa época foram a abertura da navegação a vapor, primeiramente estatal e posteriormente aberta às companhias estrangeiras, estímulo à migração, majoritariamente nordestina, para mão de obra barata nos seringais, e abertura da linha de telégrafo entre Cuiabá e Santo Antônio do Madeira, posteriormente Porto Velho. Plano de recuperação econômica após a crise da borracha, direcionado às atividades agropecuárias, madeireiras e de mineração. Lançamento do programa Marcha para o Oeste, já no governo Vargas. E criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, SPVA, em 53. A construção da BR Belém-Brasília e da BR-364. Com todas essas ações de ocupação, colonização e proposto desenvolvimento, a região amazônica permanecia como uma reserva territorial de produtos extrativistas, disponíveis às demandas dos mercados internacionais. Os anos de 1960 e 70 foram marcados por políticas públicas de desenvolvimento, como o Programa de Integração Nacional, o PIN, o Programa de Redistribuição de Terras, o PROTERRA, o Plano de Desenvolvimento da Amazônia, o PDA, e o Plano Nacional de Desenvolvimento, o PND. A construção de rodovias Transamazônica, Cuiabá-Santarém e Perimetral Norte, os projetos de colonização, a redistribuição de terras e a promoção da agroindústria foram todos projetos do governo federal guiados pelo grande empresariado do agronegócio. As políticas públicas de desenvolvimento em Rondônia são pautadas no receituário de desenvolvimento amazônico dominado pela economia agroextrativista de base rural, que durou mais de 500 anos. Na década de 60, a ação governamental de ocupação na Amazônia teve como fundamento a consideração deste espaço como fronteira agrícola. A partir de 1970, como reflexo da Revolução Verde, que foi a revolução tecnológica na agricultura, e do incentivo dos governos à integração nacional, fortes correntes migratórias se direcionaram para a Amazônia Ocidental, no intuito de expandir as fronteiras agropecuárias, que contempla desmatamento em massa para comercialização de madeira, atividade agropecuária e garimpo. Tais atividades econômicas, comandadas em sua maioria pelos imigrantes sulistas, proporcionaram uma fase de organização urbana, com a construção de estradas, hidrelétricas, indústrias agropecuárias e expansão da capital Porto Velho e de outras cidades do interior do estado, que desde então vem se desenvolvendo e se destacando com base no agronegócio. A agricultura, em crescente expansão ao longo da BR-364, apresentava Rondônia no noticiário nacional como o novo celeiro do Brasil. A pecuária bovina ganhou impulso e consideráveis áreas de floresta foram devastadas para a formação de pastos e o crescimento da indústria madeireira. O crescimento econômico do Estado é baseado em ciclos expansivos, ciclos de expansão, com um crescimento demográfico de 111 mil pessoas em 1970 para 1,2 milhões de pessoas em 90. Os ciclos econômicos que moldaram a economia do Estado foram ciclo do telégrafo, em 1920 a 1940, primeiro e segundo ciclos da borracha, ciclo da cassiterita e do ouro, 1960 a 71, e o ciclo da agropecuária, de 1980 até os dias atuais. E agora estamos no ciclo da soja. Desses ciclos, a agropecuária foi a atividade que mais se desenvolveu, favorecida pelo comércio internacional e aumento do preço das commodities. Rondônia foi o estado que mais desenvolveu a agropecuária entre 2002 e 2010, cuja exportação de carne bovina correspondeu a 9% do total nacional. Atualmente,
muitas áreas de pastagens têm sido substituídas para plantio de soja, commodity de fácil comercialização que se desenvolve amplamente no estado. Sobre a atividade industrial, onde se agrega valor ao produto, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia, a FACER, diz que no estado há indústrias de vestuário, produtos alimentícios, laticínios, frigoríficos, pescado, frutas, cimento e extrativa mineral, com destaque para a extração de casterita e estanho. Segundo o Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável, PDS, Rondônia tem grandes potenciais econômicos a serem explorados de maneira sustentável, que venham a proporcionar geração de renda e aumento no nível de bem-estar da população. Porém, muitos são os gargalos para o uso mais racional desse vasto potencial natural. Entre eles, a ocupação desordenada da terra, que causa degradação ambiental, e subutilização das áreas já abertas, motivando a abertura de novas áreas. Deficiências na gestão de áreas protegidas, que deprimem e desvalorizam a comercialização de recursos naturais. Sérias restrições no funcionamento das cadeias produtivas e acesso a mercado surgem como obstáculos à comercialização destes produtos, que têm grande potencial produtivo. Irregularidades na indústria da madeira, responsáveis pela extração ainda predatória, problemas burocráticos e técnicos que impedem o desenvolvimento dos sistemas de manejo madeireiros, a precária infraestrutura urbana, que impede o desenvolvimento do turismo como atividade econômica, principalmente o ecológico, a carência de políticas efetivas em infraestrutura, beneficiamento, armazenamento, pesquisas e apoio técnico, que impede o desenvolvimento de práticas sustentáveis na atividade de pesca, uma atividade econômica de grande potencial. Com grande potencial em diversas áreas e ramos de atividade nos setores primário e secundário da economia, Rondônia claramente carece de políticas públicas efetivas e constantes nas 4 dimensões responsáveis pelo desenvolvimento estrutural e sustentável: econômica, social, ambiental e de infraestrutura. Econômica, social, ambiental e de infraestrutura. São 4 dimensões de fundamental importância no desenvolvimento estrutural e sustentável. Algumas propostas integradoras para transformar Rondônia numa economia sustentável seriam: investimento na construção de infraestrutura para o escoamento da produção e sua transformação em produtos de maior valor agregado, maior geração de renda e maior distribuição de renda aqui, regional, local. A infraestrutura deve estar baseada em 3 eixos: escoamento da produção até as indústrias de beneficiamento, armazenamento da produção, indústrias de beneficiamento para agregar valor, apoio para a instalação e a consolidação de indústrias e agroindústrias que agregam valor à produção de Rondônia, disponibilização e desburocratização de microcréditos para a agricultura familiar, para micro e pequenas empresas e para os MEIs, microempreendedores individuais. É fundamental o entendimento de que as atividades econômicas estão ainda baseadas nos setores primário e terciário, que geram pouca riqueza na comercialização de produtos com pouco valor agregado, pouca geração de renda, pouca distribuição de renda. São necessários investimentos no desenvolvimento do setor secundário, em que os produtos primários são transformados e o valor é agregado, gerando maior rentabilidade, maior número de empregos, mais renda e maior distribuição de riqueza na sociedade, e dessa forma, prosperidade.
É fundamental o entendimento da importância dessa agregação de valor, da importância do desenvolvimento do setor secundário, do setor de transformação. Quando você investe no setor primário e terciário apenas, são setores de baixo valor agregado, são setores de baixa remuneração, são setores de baixa margem de lucro. Então, são setores que normalmente estão em locais menos desenvolvidos. Nos locais, nas regiões mais desenvolvidas, elas têm uma indústria pujante, pois é na indústria que a matéria-prima, a matéria primária, o produto primário é transformado. E nessa transformação se agrega valor. Nessa agregação de valor você aumenta a acumulação da riqueza. E é fundamental que essa agregação de valor ocorra aqui, em nossa região. Para aí sim nós temos prosperidade, nós temos um desenvolvimento local, regional e sustentável. Assim, concluímos nossa aula 4. Estas são as referências utilizadas nesta unidade. Foi um prazer e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.